Entre os rolos sagrados das Escrituras, há um livro que carrega consigo uma história peculiar e fascinante. O livro de Ezequiel, escrito há mais de 2.500 anos, foi considerado tão complexo, tão profundo e potencialmente perturbador que os sábios judeus estabeleceram uma regra extraordinária: apenas pessoas com 30 anos ou mais poderiam estudá-lo completamente. Esta não era uma simples sugestão, mas uma restrição levada muito a sério pelas autoridades religiosas da antiguidade. Mas por que um livro da Bíblia seria restrito dessa maneira? O que havia nas páginas de Ezequiel que preocupava tantos mestres antigos? Para compreender essa questão, precisamos mergulhar na história de um dos profetas mais extraordinários de Israel, um homem que teve visões tão impressionantes que até hoje desafiam nossa imaginação. Quem foi Ezequiel? Ezequiel era um sacerdote judeu que vivia em Jerusalém durante um dos períodos mais turbulentos da história de Israel. Seu nome significa Deus fortalece, ou Deus é forte, e ele certamente precisaria dessa força divina para enfrentar o que estava por vir. Nascido em uma família sacerdotal, Ezequiel foi educado nas tradições religiosas de seu povo, preparando-se para servir no Templo de Jerusalém. No entanto, o destino tinha outros planos para ele. No ano 597 a.C., o poderoso Império Babilônico invadiu Judá, conquistou Jerusalém e levou milhares de judeus cativos para a Babilônia. Entre esses cativos estava Ezequiel, então com cerca de 25 anos. Ele foi arrancado de sua terra natal, de seu templo, de tudo o que conhecia, e forçado a viver em uma terra estranha, junto ao rio Quebar, na Babilônia. Ali, naquele lugar distante, 5 anos depois de seu exílio, quando Ezequiel tinha 30 anos de idade, algo extraordinário aconteceu. O céu se abriu, e ele teve uma visão que mudaria sua vida para sempre. Deus o chamou para ser profeta, não para pessoas que queriam ouvir sua mensagem, mas para um povo rebelde e de coração endurecido. A primeira visão, algo além da compreensão humana, a visão inaugural de Ezequiel é, sem dúvida, uma das descrições mais extraordinárias e complexas de toda a Bíblia. Ele descreve 4 seres viventes, cada um com 4 faces: de homem, de leão, de boi e de águia. Esses seres tinham asas que se tocavam, e suas pernas eram retas com pés semelhantes aos de bezerros, reluzindo como bronze polido. Mas a visão não parava aí. Ao lado de cada ser vivente havia uma roda, e essas rodas tinham uma aparência impressionante. Eram altas e atemorizantes, e suas bordas estavam cheias de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam com eles, para onde quer que o espírito desejasse ir. Acima das cabeças dos seres viventes havia algo semelhante a um firmamento, resplandecente como cristal. E acima desse firmamento, Ezequiel viu algo semelhante a um trono de safira, e sobre esse trono, a figura de alguém com aparência humana. Da cintura para cima, parecia metal reluzente, como fogo, e da cintura para baixo, parecia fogo. Um brilho radiante o cercava, como um arco-íris nas nuvens em dia de chuva. Ezequiel entendeu que estava vendo a glória do Senhor. Esta visão era tão complexa, tão cheia de simbolismo e mistério, que gerações de estudiosos têm debatido seu significado. Os seres viventes representam diferentes aspectos da criação de Deus: o homem, inteligência; o leão, poder; o boi, força de serviço; e a águia, velocidade divina. As rodas dentro de rodas sugerem a onipresença de Deus, sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os olhos nas rodas simbolizam a onisciência divina, o conhecimento completo de tudo. Mas imagine tentar explicar essa visão para alguém jovem, sem experiência de vida ou formação teológica profunda. Como interpretar corretamente imagens tão poderosas e misteriosas? Este foi apenas o começo das preocupações dos sábios antigos. Mensagens difíceis e ações proféticas perturbadoras depois de sua visão inicial, Deus deu a Ezequiel uma das tarefas mais difíceis que qualquer profeta já recebeu. Ele deveria transmitir mensagens de julgamento para um povo rebelde, adverti-los sobre a destruição vindoura de Jerusalém, e fazer isso de maneiras que hoje consideraríamos extremamente dramáticas e até perturbadoras.
Deus ordenou que Ezequiel realizasse uma série de ações proféticas simbólicas. Essas não eram simples parábolas contadas em palavras, mas demonstrações físicas destinadas a chocar o povo e fazê-lo entender a gravidade de sua situação. Primeiro, Deus disse a Ezequiel para pegar um tijolo de barro, desenhar nele a cidade de Jerusalém e então encenar um cerco militar contra ela. Ele deveria construir torres de cerco, erguer rampas e posicionar acampamentos militares ao redor do tijolo. Então, deveria pegar uma chapa de ferro e colocá-la como um muro entre si e a cidade, fixando seu rosto contra ela. Isso simbolizava o cerco iminente de Jerusalém pelos babilônios. Mas a instrução mais difícil estava por vir. Deus ordenou que Ezequiel se deitasse sobre seu lado esquerdo por 390 dias, carregando simbolicamente a iniquidade da casa de Israel. Depois disso, ele deveria se deitar sobre seu lado direito por 40 dias, carregando a iniquidade de Judá. Durante todo esse tempo, ele estava limitado por cordas e não podia se virar de um lado para o outro. E havia mais. Durante esses dias, Ezequiel deveria comer apenas uma porção muito pequena de comida por dia, preparada de uma maneira que simbolizava a impureza e a escassez que viriam sobre Jerusalém durante o cerco. A comida deveria ser pesada cuidadosamente, apenas 200 gramas por dia. A água também seria racionada, apenas meio litro por dia. Esta era a ração de sobrevivência, demonstrando o que o povo enfrentaria durante o cerco. O método de preparo dessa comida era ainda mais perturbador. Deus inicialmente ordenou que Ezequiel cozinhasse seu pão usando esterco humano como combustível, simbolizando a extrema degradação e impureza que o povo experimentaria. Quando Ezequiel protestou, explicando que nunca havia se contaminado comendo algo impuro, Deus permitiu que ele usasse esterco de vaca em vez disso. Ainda assim, a mensagem era clara e chocante: dias terríveis estavam chegando. Depois desse período, Deus deu outra instrução dramática. Ezequiel deveria pegar uma navalha afiada e raspar sua cabeça e barba completamente. Para um sacerdote judeu, isso era altamente simbólico e vergonhoso, pois o cabelo e a barba eram sinais de honra e dignidade. Depois, ele deveria dividir o cabelo em 3 partes. Um terço deveria ser queimado no meio da cidade. Outro terço deveria ser cortado com uma espada ao redor da cidade. E o terço final deveria ser espalhado ao vento. Isso simbolizava o destino do povo de Jerusalém. Um terço morreria de peste e fome dentro da cidade sitiada, um terço seria morto à espada ao redor da cidade, e um terço seria dispersado entre as nações. Alguns poucos fios deveriam ser guardados nas dobras de suas vestes, simbolizando o remanescente que Deus preservaria. Você pode imaginar como essas ações proféticas eram perturbadoras de presenciar? Um homem deitado imóvel por mais de um ano, comendo porções mínimas de comida, preparada de maneira repulsiva. Um sacerdote raspando completamente sua cabeça e barba, e então queimando, cortando e espalhando o cabelo ao vento. Estas eram demonstrações viscerais de mensagens espirituais profundas. As visões do templo profanado e as ações proféticas de Ezequiel eram difíceis de testemunhar. Suas visões posteriores eram ainda mais perturbadoras para aqueles que amavam o Templo de Jerusalém e tudo que ele representava. No 6º ano de seu exílio, enquanto Ezequiel estava sentado em sua casa com os anciãos de Judá diante dele, o Espírito de Deus o arrebatou em uma visão e o transportou espiritualmente de volta a Jerusalém. O que ele viu ali foi de partir o coração. Ele foi levado ao templo, o lugar mais sagrado da nação, onde Deus havia prometido habitar com seu povo. Mas em vez de encontrar adoração pura e reverência, Ezequiel testemunhou abominações terríveis. Primeiro, ele viu um ídolo na entrada do templo, provocando o ciúme de Deus. Depois, foi conduzido a uma sala secreta onde 70 anciãos de Israel, líderes do povo, estavam adorando imagens de animais e ídolos pintados nas paredes. Cada um segurava um incensário, oferecendo incenso a essas imagens detestáveis. Eles pensavam que Deus não os via, dizendo: "O Senhor nos abandonou, o Senhor não vê." Mas as abominações continuavam. Ezequiel foi levado à entrada norte do templo, onde viu mulheres chorando por Tamuz, um deus pagão da fertilidade. E então, o pior de tudo,
Ele viu 25 homens entre o pórtico e o altar, com as costas voltadas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente, adorando o sol. Esta era a suprema blasfêmia. No lugar mais santo, consagrado à adoração do Deus único e verdadeiro, o povo havia introduzido toda forma de idolatria imaginável. Eles haviam profanado completamente o templo, transformando-o em um lugar de adoração pagã. Como resultado dessa terrível rebeldia, Ezequiel então teve uma visão do julgamento divino. Ele viu 6 homens vindo do portão superior que dá para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho com um estojo de escrivão à cintura. O homem vestido de linho recebeu ordens para percorrer Jerusalém e marcar com um sinal na testa todos aqueles que gemiam e suspiravam por causa de todas as abominações cometidas na cidade. Estes seriam poupados, mas os outros 6 homens receberam uma ordem terrível: passem pela cidade atrás dele e matem. Não olhem com piedade nem poupem ninguém. Matem velhos, jovens, moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. O julgamento começaria no santuário, entre os anciãos que estavam diante do templo. A santidade do lugar não mais oferecia proteção. Pelo contrário, aqueles que deveriam ter sido os guardiões da pureza seriam os primeiros a serem julgados. Ezequiel, testemunhando essa visão, caiu com o rosto em terra e clamou: Ah, soberano Senhor! Vais destruir todo o remanescente de Israel derramando tua ira sobre Jerusalém? A resposta de Deus foi solene: o pecado da casa de Israel e de Judá era extremamente grande. A terra estava cheia de sangue derramado e a cidade estava cheia de injustiça. Eles diziam que o Senhor havia abandonado a terra e não via nada. Portanto, Deus não teria piedade nem os pouparia. Mas a visão ainda não havia terminado. Ezequiel então viu algo que nenhum israelita jamais imaginou possível: a glória de Deus, aquela presença divina que havia habitado no templo desde os dias de Salomão, começou a se mover. A glória se elevou de sobre os querubins, moveu-se para a entrada do templo, depois para o portão oriental, e finalmente partiu, pairando sobre o monte que fica a leste da cidade, o Monte das Oliveiras. Deus estava abandonando seu templo. A presença divina que havia santificado aquele lugar estava partindo por causa da contínua rebelião do povo. Este era um momento de significado profundo e aterrorizante. Sem a presença de Deus, o templo era apenas um edifício de pedra, e Jerusalém era apenas mais uma cidade esperando para ser conquistada. Profecias de julgamento e esperança ao longo de seu ministério, Ezequiel recebeu e proclamou mensagens que oscilavam entre julgamento severo e esperança futura. Esta tensão entre justiça e misericórdia, entre consequência e restauração, permeia todo o livro. Deus revelou a Ezequiel que o julgamento sobre Jerusalém era inevitável. A cidade seria destruída, o templo seria queimado, e o povo seria disperso entre as nações. Isso não era uma possibilidade distante, mas uma certeza iminente. Ezequiel profetizou que 1/3 do povo morreria de peste e fome, 1/3 cairia à espada, e 1/3 seria espalhado ao vento. Mas por que um julgamento tão severo? Deus explicou através de Ezequiel que não se tratava de crueldade arbitrária, mas de justiça apropriada. O povo havia quebrado repetidamente a aliança que Deus havia feito com eles. Haviam se voltado para ídolos, oprimido os pobres, derramado sangue inocente, e profanado tudo que era sagrado. Geração após geração, profetas haviam sido enviados para adverti-los, mas eles se recusaram a ouvir. Ezequiel recebeu a responsabilidade de ser um atalaia para a casa de Israel. Deus lhe disse: Filho do homem, eu o fiz sentinela para a casa de Israel. Quando você ouvir uma palavra da minha boca, deverá adverti-los da minha parte. Se eu disser ao ímpio: você certamente morrerá, e você não o advertir nem falar para dissuadi-lo de seus maus caminhos a fim de salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por causa da sua iniquidade, mas eu o considerarei responsável pelo sangue dele. Esta era uma responsabilidade pesada. Ezequiel não poderia ficar em silêncio diante do pecado, mesmo sabendo que o povo provavelmente rejeitaria sua mensagem. Ele era obrigado a advertir, quer ouvissem quer deixassem de ouvir.
O sangue deles não estaria em suas mãos se ele cumprisse fielmente seu papel de atalaia. Uma das passagens mais famosas e importantes do livro de Ezequiel trata da responsabilidade individual. Em sua cultura, prevalece a ideia de que os filhos sofriam pelas iniquidades dos pais. O povo no exílio dizia: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos ficaram embotados. Em outras palavras, eles estavam sofrendo pelos pecados de gerações anteriores, não pelos seus próprios. Deus, através de Ezequiel, corrigiu essa ideia. Ele declarou: como certo como eu vivo, diz o soberano Senhor, vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Então Deus explicou um princípio fundamental: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Deus descreveu 3 gerações para ilustrar seu ponto. Um homem justo que segue os decretos de Deus, não adora ídolos, não oprime ninguém, devolve o penhor ao devedor, dá de comer ao faminto e veste o nu. Esse homem certamente viverá. Mas se esse homem justo tiver um filho violento, que derrama sangue e comete abominações, esse filho morrerá por seu próprio pecado, ele não viverá por causa da justiça de seu pai. E se esse filho violento tiver, por sua vez, um filho que vê todos os pecados que seu pai cometeu, mas não os segue, mas em vez disso vive justamente, esse neto viverá. Ele não morrerá pelos pecados de seu pai. Esta era uma mensagem revolucionária de responsabilidade pessoal. Cada pessoa responderia diante de Deus por suas próprias escolhas, não pelas escolhas de seus pais ou avós. E mais ainda, Deus proclamou sua disposição de perdoar. Se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus decretos, e fizer o que é justo e direito, certamente viverá, não morrerá. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que ele se desvie de seus caminhos e viva. Esta mensagem de esperança ecoava mesmo em meio às profecias mais sombrias de julgamento. A queda de Jerusalém. As profecias de Ezequiel não eram especulações vagas sobre um futuro distante. Elas diziam respeito a eventos específicos que se cumpririam em breve. Enquanto Ezequiel profetizava na Babilônia, Jerusalém ainda estava de pé, e muitos acreditavam que a cidade santa nunca poderia cair. O templo de Deus estava lá. Certamente Deus protegeria sua cidade e seu templo. Mas Ezequiel repetidamente advertiu que essa esperança era falsa. Deus havia decidido que Jerusalém seria destruída por causa da persistente rebeldia do povo. E assim aconteceu. No 9º ano do reinado de Zedequias, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Eles cercaram a cidade e construíram obras de cerco ao seu redor. A cidade permaneceu sob cerco por mais de 2 anos. Durante esse tempo, a fome se intensificou terrivelmente dentro de Jerusalém. As pessoas comiam tudo que podiam encontrar. As escrituras registram horrores inimagináveis que ocorreram durante o cerco, incluindo casos de canibalismo, exatamente como Ezequiel havia profetizado. As pessoas lutavam desesperadamente por migalhas de comida. Finalmente, no 11º ano, no 4º mês, no 9º dia do mês, os muros da cidade foram rompidos. O rei Zedequias tentou fugir com seus soldados durante a noite, mas foi capturado pelos babilônios nas planícies de Jericó. Eles o levaram ao rei da Babilônia, que proferiu sentença contra ele. Os filhos de Zedequias foram mortos diante de seus olhos. Então os babilônios furaram os olhos de Zedequias, o acorrentaram com bronze e o levaram para a Babilônia. No 5º mês, no 7º dia do mês, Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todo o exército babilônico sob seu comando derrubou os muros ao redor de Jerusalém. O templo, aquele edifício magnífico que havia sido o centro da vida religiosa de Israel por mais de 400 anos, foi queimado até os fundamentos. Os artigos preciosos de ouro e prata foram levados para a Babilônia. As grandes colunas de bronze, os suportes móveis e o mar de bronze foram quebrados em pedaços e carregados para a Babilônia. Tudo que Ezequiel havia profetizado se cumpriu exatamente.
A glória de Deus realmente havia partido do templo, e agora o próprio templo estava destruído. Jerusalém, a cidade de Davi, estava em ruínas. Quando a notícia da queda de Jerusalém chegou a Ezequiel na Babilônia, sua boca foi aberta. Até aquele momento, desde que recebera a notícia do cerco de Jerusalém, Ezequiel havia ficado mudo, incapaz de falar exceto quando Deus lhe dava uma mensagem específica. Mas agora, com a destruição completa da cidade, ele pôde falar novamente. Profecias contra as nações. Após a queda de Jerusalém, o foco de Ezequiel se expandiu. Ele começou a profetizar não apenas contra Israel e Judá, mas contra as nações vizinhas que haviam se alegrado com a queda de Jerusalém ou haviam contribuído para o sofrimento do povo de Deus. Ezequiel pronunciou julgamentos contra 7 nações: Amon, Moabe, Édom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Cada uma dessas nações receberia o julgamento de Deus por seus pecados específicos. Amon havia se alegrado quando o santuário de Israel foi profanado, quando a terra de Israel foi devastada, e quando o povo de Judá foi para o exílio. Por isso, Deus entregaria Amon como possessão para os povos do Oriente. Moabe havia dito: a casa de Judá é como todas as outras nações, negando a singularidade do relacionamento de Israel com Deus. Por isso, Moabe seria aberto ao ataque das tribos do deserto. Édom havia agido vingativa contra o povo de Judá e havia se tornado profundamente culpado. Deus estenderia sua mão contra Édom e eliminaria tanto homens quanto animais. Os filisteus haviam agido com vingança e matado com malícia em seu coração, com antiga hostilidade. Por isso, Deus executaria grande vingança sobre eles. Mas as profecias mais longas e detalhadas foram reservadas para Tiro e Egito, 2 das potências mais significativas da região. Tiro era uma cidade portuária próspera, famosa por seu comércio marítimo e riqueza. Quando Jerusalém caiu, Tiro se alegrou, pensando: Ah! A porta das nações está quebrada, e suas portas se abriram para mim. Agora que ela está arruinada, eu prosperarei. Tiro via a queda de Jerusalém como uma oportunidade econômica. Ezequiel profetizou que muitas nações subiriam contra Tiro, como o mar lança suas ondas. Eles destruiriam os muros de Tiro e demoliriam suas torres. Deus varreria seus escombros e faria dela uma rocha nua. Ela se tornaria um lugar para estender redes de pesca no meio do mar. A profecia descrevia em detalhes impressionantes como Nabucodonosor, rei da Babilônia, viria contra Tiro com cavalos, carruagens e uma grande multidão de tropas. Ele sitiaria a cidade com torres de cerco, construiria rampas e levantaria escudos contra ela. A poeira de seus cavalos cobriria a cidade. Os muros tremeriam com o barulho dos cavalos de guerra, carruagens e carros. Ele pisotearia todas as ruas com os cascos de seus cavalos, mataria o povo à espada, e as colunas fortes cairiam ao chão. Ezequiel então descreveu Tiro como um navio magnífico construído com as melhores madeiras, com velas de linho fino bordado do Egito, coberto com azul e púrpura das costas de Elisa. Era um retrato de beleza, esplendor e riqueza incomparáveis. Mas esse navio seria destruído nas profundezas do mar. Todos os seus tesouros afundariam. Os remadores haviam levado o navio para alto mar, mas o vento oriental o despedaçou no coração dos mares. As profecias contra o Egito eram ainda mais extensas. O Egito era uma antiga superpotência, o gigante ao sul que havia sido tanto opressor quanto aliado de Israel ao longo da história. O faraó do Egito é descrito como um grande monstro deitado em meio a seus rios, dizendo: Meu Nilo é meu, eu o fiz para mim mesmo. Deus declarou que prenderia esse monstro com ganchos em suas mandíbulas e faria todos os peixes de seus rios grudarem em suas escamas. Ele o puxaria para fora de seus rios com todos os peixes grudados em suas escamas, e o lançaria no deserto. Ele cairia em campo aberto e não seria recolhido ou ajuntado. Seria dado como alimento aos animais da terra e às aves do céu. Ezequiel profetizou que o Egito seria desolado por 40 anos, que os egípcios seriam dispersos entre as nações e espalhados pelos países. Depois desse período, eles seriam reunidos, mas o Egito seria o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltaria sobre as nações.
Uma das passagens mais notáveis comparava o faraó a um grande cedro no Líbano, com belos galhos, sombra frondosa e altura elevada. Sua copa estava entre as nuvens. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer. Todos os pássaros do céu faziam ninhos em seus galhos, todos os animais do campo davam à luz sob seus ramos, e todas as grandes nações viviam em sua sombra. Era magnífico em sua grandeza, com seus galhos espalhados, pois suas raízes desciam até águas abundantes. Mas por causa de seu orgulho, por ter erguido sua copa entre as nuvens, Deus o entregaria ao governante das nações para ser tratado de acordo com sua impiedade. Estrangeiros, as nações mais cruéis, o cortariam e o abandonariam. Seus galhos cairiam nas montanhas e em todos os vales. As nações da terra sairiam de sob sua sombra e o deixariam. O profeta, como atalaia renovado após a queda de Jerusalém, o ministério de Ezequiel entrou em uma nova fase. As profecias de julgamento haviam se cumprido. A questão agora era: o que aconteceria com o povo de Deus? Haveria esperança após uma destruição tão completa? Deus reafirmou o papel de Ezequiel como atalaia, mas agora com uma ênfase renovada na responsabilidade de advertir tanto os ímpios quanto os justos. Se Ezequiel avisasse o ímpio, e esse não se desviasse de seu caminho, o ímpio morreria em seu pecado, mas Ezequiel teria salvo sua própria vida. Mas se Ezequiel não advertisse, o ímpio morreria em seu pecado, e Deus responsabilizaria Ezequiel por seu sangue. Da mesma forma, se um homem justo se desviasse da justiça e cometesse pecado, ele morreria. Se Ezequiel não o tivesse advertido, ele morreria por seu pecado, e os atos justos que havia feito não seriam lembrados. Mas se Ezequiel advertisse o justo para não pecar e ele não pecasse, ele certamente viveria porque aceitou a advertência. Deus declarou mais uma vez: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos. Esta mensagem era tanto um aviso quanto um convite. Deus não estava interessado em simplesmente punir, ele desejava restauração. Mesmo após o julgamento terrível que havia caído sobre Jerusalém, a porta para o arrependimento e a vida permanecia aberta. Ezequiel também teve que confrontar falsos pastores entre o povo. Esses eram os líderes religiosos e políticos que haviam falhado miseravelmente em cuidar do povo de Deus. Deus declarou através de Ezequiel: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Não deveriam os pastores cuidar do rebanho? Esses pastores haviam comido a coalhada, se vestido com a lã, e abatido os animais escolhidos, mas não haviam cuidado do rebanho. Não fortaleceram os fracos, não curaram os doentes, não enfaixaram os feridos, não trouxeram de volta os desgarrados, nem procuraram os perdidos. Governaram com dureza e brutalidade. Como resultado, as ovelhas se espalharam porque não havia pastor. Elas se tornaram alimento para todos os animais selvagens. Vagaram por todas as montanhas e colinas elevadas, dispersas por toda a terra, sem ninguém para procurá-las ou cuidar delas. Mas Deus prometeu que Ele mesmo procuraria suas ovelhas e cuidaria delas. Ele as resgataria de todos os lugares para onde foram espalhadas em um dia de nuvens e escuridão. Ele as traria de volta de entre as nações, as ajuntaria de entre os países, e as levaria para sua própria terra. Ele as apacentaria nos montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados da terra. E Deus prometeu estabelecer sobre elas um pastor, seu servo Davi, que as apacentaria e seria seu pastor. Esta profecia apontava para um futuro rei da linhagem de Davi que governaria com justiça e compaixão, uma profecia que os cristãos veem como se cumprindo em Jesus Cristo, o bom pastor.